noite. O Carnaval do Recife tem história e muita. A folia recifense começa ainda nos anos 1500 e ao longo das décadas, claro, vai passando por modificações. Tudo relatado em livro do historiador Leonardo Dantas Silva, o entrevistado de hoje do Opinião Pernambuco. Leonardo, boa noite. Boa noite. Grata pela sua presença hoje no Opinião Pernambuco. A alegria é toda nossa. Segunda edição. Vou aproveitar aqui, enquanto você vai falando, eu vou mostrando o livro. Segunda edição. A primeira foi quando? A primeira foi de 1900, foi no ano 2000. 2000 abordava o Carnaval do Recife até 1980. A segunda edição, que é praticamente outro livro, a cronologia vai de 1553 até 2018. Até o ano passado. Até o ano passado. Quanto tempo, assim, de pesquisa para você chegar ali à primeira edição? Olha, é praticamente uma vida. Uma vida, porque em 1966 eu assumi a página de carnaval do Jornal do Comércio. Do Jornal do Comércio. Eu fazia a página de carnaval do Jornal do Comércio juntamente com Paulo Viana. E de 1966 para cá, a minha vida tenha sido sempre uma observação ao carnaval. Como pesquisador, é seu tema preferencial? Não, meu tema preferencial realmente é Pernambuco. Eu me dediquei a Pernambuco e eu tenho a ideia, eu tenho o preceito de Tolstói. Se queres ser universal, pinta. Pinta melhor a tua cidade. Eu sempre pintei a minha cidade. Eu vi aqui que o livro traz também algumas fotos. A gente tem aí, eu vou pedir para a produção colocar as fotos no ar enquanto a gente vai conversando. E são fotos suas. Exatamente. Quantas fotos tem aqui no livro? O livro deve ter 53 fotos. 53 fotos. Fotos reunidas por mim a partir de 1968 até 2018. Eu acompanho também algumas fotos suas de carnaval pelas redes sociais. De vez em quando você está postando. Fotografar é um hobby, é só um diletantismo ou não? Olha, é muita coisa junto. É uma satisfação pessoal, é aquilo. A gente procura sempre registrar. As fotografias começaram comigo quando eu era repórter. Eu ia entrevistar alguém e depois tinha que agradar muito o fotógrafo para ele ir lá fotografar. E eu via que era uma perda de tempo. Então eu comprei uma máquina fotográfica e Alcir Lacerda foi me orientando e eu ia entrevistava determinada pessoa, fotografava, fazia as fotos que eu queria e quando eu entregava em cima da mesa do editor, entregava já a matéria com as fotos. Com isso aí eu só ia uma vez no local que eu queria trabalhar. Quando você sai às ruas durante o carnaval, você sai para brincar? Você sai para observar? Você sai para trabalhar? Qual é a sua relação com a folia no momento que ela está acontecendo? Não, a minha visão é mais a visão do carnavalesco. Porque existe o carnavalesco e o folião. O carnavalesco é aquele que brinca o carnaval. É aquele que extrai toda a sua alegria, extravasa a sua alegria no carnaval. Com isso ele é permitido a ele a beber, a ter uma festa sem responsabilidade. Eu saio com meu equipamento fotográfico com um cuidado enorme, porque ele custa muito dinheiro, e ao mesmo tempo anotando, observando, e é no carnaval que eu tenho a minha história oral, porque eu trabalho muito em arquivo. Todo o meu livro é baseado naquilo que eu encontrei em arquivos de jornais, em literatura, e gente que me antecedeu. Eu trago, por exemplo, o primeiro desfile de um rei negro nas ruas do Recife de 1666.
está lá nas memórias de René Sancho de Renefort. São esses desfiles desses reis negros que dão origem ao maracatu? Sim, o rei do Congo e de Angola vinham às ruas com as suas cortes e depois eles passaram também. Eles vinham só na festa do Rosário. Na festa do Rosário e nas saídas que eles tinham habitualmente. Eles tinham uma igreja no Recife, que era a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, do bairro de Santo Antônio, e no carnaval eles passaram também a sair. O maracatu, na realidade, não é o cortejo, o maracatu é o batuque. É o local onde os pretos se reuniam e faziam seus batuques, causando isso protesto de toda a comunidade, sobretudo da imprensa. O primeiro maracatu que se tem notícia é em 1844, chamado Maracatu dos Coqueiros. É a primeira vez que aparece a palavra maracatu na imprensa. Depois, com a evolução, a própria imprensa chamava o cortejo do Rei Negro de maracatu. E o que causava protesto, inclusive de Seu Veludinho, que era um integrante do maracatu Leão Coroado, que ele dizia: maracatu é nação, maracatu não é agremiação. E com isso eu trouxe essa informação. Já diferente dos caboclinhos. Os caboclinhos não é nada do que se diz, dizendo que foi um bailado, que quando os descobridores chegaram aqui já encontraram o bailado. Não, o caboclinho, na realidade, é uma expressão, é uma criação do culto da Jurema. A gente tem uma característica no carnaval pernambucano, no carnaval do Recife, no carnaval de Pernambuco de um modo geral, que é uma pluralidade de ritmos, uma pluralidade de manifestações. Você aí falou no maracatu, você falou nos caboclinhos. A gente tem o frevo, a gente tem o próprio samba. Qual deles você acha, se for possível, assim, ter uma manifestação que mais defina as tradições pernambucanas ou a tradição do carnaval do Recife? Que manifestação é essa? Olha, é difícil de informar, porque o carnaval do Recife, na realidade, é um mosaico de manifestações. São manifestações dos vários matizes. Você tem o caboclinho, você tem o caboclinho já bem, como eu já disse, dentro do culto da Jurema, você tem o maracatu dentro do culto afro, você tem do culto afro, e você tem o frevo, que foi a grande criação, a grande invenção do carnaval do povo pernambucano. Se o frevo tivesse surgido em outro país, ele seria internacional, porque o frevo não recebe influência de qualquer outro local, continente. O frevo já é uma fusão da polca marcha com o dobrado e alguma coisa do próprio lundu. Mas aí você está falando do frevo enquanto ritmo. E a dança? Quando é que ela surge? Exatamente, porque a dança ele começa com a capoeira de Angola. A capoeira de Angola é uma luta, uma contenda, um confronto bélico que ela foi com o tempo, por ser proibida, por ser perseguida, inclusive com penas que aquele que pegava fazendo capoeiragem eram condenados ao presídio de Fernando Noronha. Ele foi disfarçando e se acomodando no espaço de frevo. Isto é o frevo dança. Já o frevo música é aquela fusão do dobrado com a polca marcha. E que as bandas
as bandas que tocavam, as bandas militares que tocavam no Recife, que sediadas a partir de 1856, vinham às ruas e os capoeiras acompanhavam as bandas. Acompanhavam as bandas trocando os passos com o tempo, com a perseguição aos capoeiras, foi se criando a dança coreográfica do passo. Eu não digo a coreografia do frevo, porque na realidade a coreografia do frevo se chama de passo. Uhum. E com isso aí ela vai em evolução até os dias atuais. Dessas manifestações todas que a gente tem no carnaval daqui, só o frevo é patrimônio da humanidade? Sim, o frevo é patrimônio da humanidade, mas muita coisa podia ser também. Por exemplo, o maracatu rural, que não é uma manifestação isolada, na realidade é um conjunto de manifestações que se agrupa em torno do maracatu rural. Basta dizer que o próprio caboclo de lança, que se diz tão pernambucano, na realidade ele tem o seu surgimento na Espanha, ele mais parece aos pastores da Astúria. O próprio boi, a própria burrinha também vem de Espanha. Os gigantões de Espanha se expressam nos bonecos de Olinda. Nos bonecos de Olinda tem muita coisa que não é só nossa, ela vem de outros continentes. Você falou aí do maracatu rural, que é o maracatu de baque solto, não é isso? É o maracatu de baque solto que o povo chama maracatu de trombone. Essa expressão maracatu rural foi criada por Catarina Real quando aqui esteve. Como atração do Carnaval do Recife, é mais recente, não é, do que o maracatu de baque virado? O maracatu rural, ele começa a se sedimentar a partir dos anos 30. A partir já do início dos anos 30, ele começa a se sedimentar, a se apresentar. São brincantes do campo que se agrupam, e aqui, por exemplo, o Cruzeiro do Forte, lá dos Torrões, vem dessa época. E aqui criam a sua manifestação. Porque hoje a gente vê os brincantes do maracatu rural muito fartamente pelas ruas do Recife nos dias de folia. Mas eu lembro, a primeira vez que eu vi uma brincadeira do maracatu rural foi em Tracunhaém. Eu precisei ir a Tracunhaém para ver, porque o Carnaval do Recife não abrigava ainda, pelo menos dessa forma larga como a gente tem hoje. O maracatu de orquestra, já estudado por Guerra Peixe, quando aqui esteve em 1948, cada brincante é praticamente uma agremiação, porque um caboclo de lança, ele é que passa o ano, geralmente são cortadores de cana. Sim. Ele passa o ano cuidando da fantasia dele, cuidando do manto, cuidando dos chocalhos, cuidando com aquelas miçangas que vão sendo pregadas uma a uma. Uhum. E eles têm a vaidade de apresentar a sua gola. Uhum. A sua gola, pode ver que as golas nunca são iguais, são sempre diferentes, porque cada um costura, monta, borda a sua própria indumentária. Cada um mora em engenhos diferentes. E determinado, quando chega o carnaval, aí vem o que ele chama caboclada. A caboclada flui para determinado maracatu. Vem com aqueles chocalhos, que é aquilo que eu disse, é uma origem dos pastores de ovelha. Uhum. Vem balança, que as crianças chamavam de bunda alegre. Aí vem pelas ruas batendo, e com aquela riaga, que é aquela lança de quiri muito grande. Hoje são rombudas, mas antigamente eram apontadas, e a riaga é uma espécie de arma para ele. Tem alguma dessas manifestações do nosso carnaval
que estão sumindo, que estão desaparecendo, que hoje são menos frequentes. Estou aqui me lembrando a laúça, por exemplo, ainda é uma tradição Não, a que se laúça mantém? é uma força muito grande. O que está desaparecendo realmente é o carnaval. O carnaval como um todo. Porque a partir do chamado carnaval multicultural... Aí eu vou te pedir uma coisa. Eu vou te pedir para a gente, porque eu sei que essa é uma conversa que vai se estender, para a gente deixar para um pouquinho mais adiante, porque o nosso tempo está acabando e a gente não vai poder falar sobre isso nesse bloco. A gente fala daqui a pouco. Vamos fazer um intervalo curtinho? Daqui a pouco a gente volta, não saia daí. Nosso intervalo é curto e o tema de hoje do Opinião Pernambuco é a história do Carnaval do Recife. Até já. Você já imaginou a folia do Recife ali por volta de 1553? Pois é, aqui já tinha brincadeira de carnaval nessa época. A história do carnaval recifense está contada no livro do pesquisador Leonardo Dantas Silva, entrevistado de hoje do Opinião Pernambuco. Leonardo, eu estou falando aqui em 1553, que a gente já tinha aí folia, mas não é a folia como a gente conhece hoje. 1553, nas denunciações do Santo Ofício, uma testemunha fala de uma festa de entrudo acontecida no Engenho Camaragibe. E se vê que, como bons portugueses, eles festejavam aqueles 3 dias que antecediam a Quaresma e que era chamado pela igreja de introitos. E popularmente conhecido pelo entrudo, pelo jogo do entrudo, onde a licenciosidade era permitida no sentido de haver os banhos, o mela-mela, a goma de araruta, os banhos coletivos, e nos quais até os escravos participavam desta festa, molhando os seus senhores. Mas era só essa brincadeira do mela-mela, como a gente chamava mais recentemente? Ou tinha música, tinha dança? Não, era basicamente só o mela-mela. Aliás, as festas portuguesas são pobres de música. Você vai ao São João do Porto, todo mundo no meio da rua, pulando, batendo com os martelinhos, batendo uns na cabeça dos outros, mas música mesmo você praticamente não vai encontrar. Bom, aí você falou do entrudo, que é o que dá origem à nossa brincadeira de carnaval, à nossa folia, mas ao longo das décadas, ao longo dos séculos, essa brincadeira vai ganhando novas feições. Como é esse processo? Assim, é um processo lento? As mudanças são bruscas, tudo muda radicalmente ou não? Não, a coisa é simples, eles continuam festejando o entrudo, chegando até os nossos dias. Quem se lembra do nosso curso, que era uma verdadeira batalha campal, onde se usava a graxa, onde se usava a goma, onde se usava o batom, onde se usavam aqueles banhos coletivos, verdadeiras brigas entre os carros abertos. Esse curso, essa tradição do curso é de que época? Já vem do século XIX. Então, isso vai evoluindo e aquilo que existia somente os máscaras da terra, como Ascenso Ferreira diz, Mateus, Parafuros e Papangus. E as bestas feras impertinentes, brincando alegre e contente, o carnaval do Recife, o carnaval mulato do Recife. Mas a partir de 1842 começam a surgir os mascarados espanhóis. Espanhóis, digo melhor, os mascarados da comédia da arte, do teatro italiano, que veio com as óperas,
que vem com as óperas, e então surge o Pierrot, a Pierrette, o Arlequim, a Colombina, o Palhaço. O Palhaço são fantasias trazidas pelo teatro lírico. Teatro lírico. E é esse teatro lírico que traz o carnaval da Europa para os trópicos. E a partir de 1850, 53, 58, esses mascarados vão tomando conta das ruas e são deles a criação das primeiras agremiações carnavalescas que se consolidam com o chamado Clube dos Azucrins em 1870. A gente tem algumas imagens aí de carnavais antigos, claro, não tão antigos quanto esse período que você está citando, mas eu acho que vem ali das décadas de 40, de 50, de 60. Eu vou pedir, enquanto a gente conversa, para a produção também soltar essas imagens para a gente ver um pouquinho. Vamos pegar esse período, essas décadas mais próximas do nosso presente. Vamos pegar ali 50 e 60, 70, como eram os carnavais do Recife? O Carnaval do Recife está documentado a partir de 1922, documentário de cinema. Existia um cineasta aqui do Recife chamado Ugo Falangula, era um italiano, mas radicado no Recife, e quando ele produz um filme chamado Veneza Americana, ele traz o Carnaval do Recife com toda a riqueza de detalhes. E o Carnaval do Recife, com o surgimento das agremiações, elas ganham força a partir da abolição da escravatura, que há uma liberação do elemento escravo, e ganha popularização com a República, porque a República garantia que as massas, que as comunidades, sobretudo do subúrbio, as comunidades operárias, participassem do Carnaval. E vem antes o Clube de Alegorias que criou uma manifestação chamada aqui o Teatro de João Minhoca. O Teatro de João Minhoca, que era um grande carro puxado por 6 parelhas de cavalo, que vinha com um palcozinho, mais uma orquestra tocando em cima, e ali deu origem ao Frevedouro. Sim. E o Frevedouro foi o que antecedeu ao nosso frevo. O nosso frevo que só vem surgir documentadamente a partir de 1906, com a marcha O Frevo sendo executado pela troça Tome Farofa, já registrada pelo Diário de Pernambuco. Depois vem o frevo, vem novamente a mesma marcha carnavalesca sendo executada pelo clube, os Empalhadores de Feitosa. Tem aqui no livro um momento que você fala de, não sei se propriamente bailes de carnaval, não sei, mas que você fala de uma manifestação, de uma festa do carnaval que acontece nos teatros. Exatamente, os bailes carnavalescos começaram a partir de 1842 nas residências. Por exemplo, no sítio do Cajueiro, que hoje é ocupado pelo Hospital Português, se promoviam grandes bailes de máscara. Bailes de máscara. E bailes pagos, que as pessoas pagavam para comparecerem aos bailes de máscara. Ali nas redondezas da Rua das Fronteiras também se realizavam os bailes de máscara. Depois os bailes de máscara saíram das residências, dos grandes sítios que tomavam conta do Recife, que circulavam o Recife, e passaram a ter os bailes de máscara do Teatro Santa Isabel, do Teatro Santo Antônio, promovido exatamente por esses grupos de teatro. Então, dos bailes de máscara, ele evolui, vem para as ruas, e já em
1909, o Clube Internacional do Recife faz o seu primeiro bal masqué. Vou aqui, então, de público, te agradecer o livro, porque eu não tinha noção, conhecimento desses bailes de carnaval realizados nos teatros do Recife e li alguma coisa sobre isso pela primeira vez no seu livro. Então, acho uma história muito Exatamente. curiosa. Esse aí é a presença do carnaval europeu nos carnavais do Recife. Uhum. Então, todos aqueles elementos, Pierrot, Pierrette, Colombina, que depois também ganharam o cancioneiro carnavalesco. O cancioneiro carnavalesco passou a exaltar o Pierrot, Pierrette e Colombina, com uma exceção. Na música de Capiba, ele não usa essas figuras, porque ele diz que é lugar comum de carnaval. Uhum. Capiba escreve os fregos dele, inclusive usando frases em latim, mas não usa Pierrot, Pierrette, Colombina, Confete, Serpentina, que são, ele disse que eram lugares comuns de carnaval. Das agremiações que a gente tem hoje aqui, quais são as mais antigas? A mais antiga é o Clube dos Vassourinhas. O Clube das Vassourinhas, depois vem em seguida o Clube das Pais. Alguma agremiação que tenha sido muito importante e que não chegou até aqui? Tem. Nós temos os caiadores, tem os clubes 96 do Arraial, os cavaleiros da época, os filomumbos, os filocríticos, que não chegaram aos nossos dias. Uhum. Tem também no livro, tem um dado momento que você fala das agremiações, dos blocos que correm por fora, que fazem uma espécie de carnaval alternativo. Quais são hoje essas agremiações que surgiram como agremiações alternativas? Que importância tem para o nosso carnaval? O próprio bloco carnavalesco, ele não surge deste carnaval popular, do carnaval dos operários, os carnaval, vamos dizer, da gente pobre. O bloco carnavalesco, ele se origina nos pastoris e presépios, que eram muito praticados, muito apreciados no período natalino, mas quando chegava o carnaval, o sexo feminino, as mulheres, ficavam restritas ao ambiente do lar, porque não podia se meter com aquilo que Nelson Ferreira dizia: todo mundo sabe que carnaval é coisa de doido, de cabra assanhado. Então, foi criado um rancho de reis, que era aquele rancho que participava do queima da Lapinha, e eles vieram, a partir dos anos 1922, eles surgem como os blocos carnavalescos mistos. Uhum. Com isso aí vinha o coral, um grupo de feminino cantando, e os homens faziam a orquestra de pau e cordas. Isso é, de violão, violinos, cavaquinhos, bandolins, e com a evolução, com a necessidade de propagar o som, aí foram incluindo também os instrumentos de sopro. Quais são as agremiações que a gente tem hoje que nascem disso aí? Confete Serpentina? Não, isso aí são bem recentes, são coisas. Sim, coisas são recentes. de hoje. Os primeiros seriam o Bloco das Flores, que hoje aparece um bloco, ele passou 61 anos sem sair, e depois foi renascido com o mesmo nome. Mas o mais antigo em atividade é o Batuta de São José, que é de 1932. Uhum. Aí o Batuta de São José, o Rebelde Imperial, esses foram os blocos mais antigos. Em 1974, por conta de uma festa chamada Baile da Saudade,
surgiu o Bloco da Saudade. E a festa era de 1972. É uma festa que é organizada no Clube Português, em 1972. E surgiu o Bloco da Saudade, e o Bloco da Saudade congregava, sobretudo, o pessoal da Universidade Federal de Pernambuco, com alguns da Universidade Rural. Então, esse pessoal de classe média alta resolveram vir às ruas em forma de bloco. E hoje o Bloco da Saudade lidera um chamado carnaval, um carnaval paralelo. Paralelo, que hoje tem 38 blocos. Aí é que vem o Bloco das Flores Renascido, que vem o Cordas e Retalho, que vem o Nem Sempre Lili Toca Flauta, que é um bloco anárquico, e vem também outras agremiações que, inclusive, espalharam-se pela região metropolitana do Recife. Então, hoje, num encontro de blocos desse, nós contamos com 18 blocos. Com 18 blocos, além do Bloco da Saudade. E é esse carnaval alternativo que está dando um colorido diferente ao Carnaval do Recife. Um colorido de saudosismo. Porque no bloco não existe espaço para o passo, para a coreografia do frevo. O bloco, por ser originado do pastoril, ele permite tão somente evoluções. E o coro a cantar os mais belos poemas do nosso cancioneiro que ficou nos frevos de bloco. Eu não sei se a gente tem tempo ainda, mas acho que tem um tempinho. Você falou aí no Nem Sempre Lili Toca Flauta, que é um bloco anárquico. Temos outros. Ou tivemos outros, eu estou aqui me lembrando também do Siri na Lata, Nós Sofre, Mas Nós Goza. O Siri na Lata já não era bloco, era uma troça. Uma troça. Uma troça, porque existe uma diferença. O clube de frevo, que é só com fanfarra de metais, é uma agremiação que sai à noite. A troça carnavalesca, só com fanfarra de metais, sai durante o dia. Era o caso do Siri, era o caso da Pitombeira, é o caso do Elefante, é o caso da Abanadores do Arruda. O bloco é diferente. O bloco tem cordas, tem violão, violino, também metais, mas toca só frevo de bloco, não toca frevo de rua. Não toca só frevo de rua. E o frevo canção, esse frevo fica restrito aos ambientes fechados dos salões. Eu vou deixar aqui uma pergunta para você responder no próximo bloco, porque vou ter que chamar outro intervalo, que está relacionada com o que você falou. Aí, considerando troças e blocos, enfim, mas o que eu queria saber de você é se essas agremiações anárquicas são as agremiações responsáveis, de fato, pela irreverência do nosso carnaval. Se a gente pode entender dessa forma. Você me responde no próximo bloco, tá bom? É claro. Um intervalo curtinho, mais uma vez, a gente volta daqui a pouco. A história do Carnaval do Recife é o tema de hoje do nosso programa e o nosso entrevistado é o pesquisador Leonardo Dantas Silva. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o Carnaval do Recife, que soma aí alguns séculos. Nós conversamos com o historiador e pesquisador Leonardo Dantas Silva, autor do livro Carnaval do Recife, que chega à sua segunda edição. Eu deixei uma pergunta no ar para você no bloco anterior, que era sobre a relação entre troças e blocos anárquicos com a irreverência do nosso carnaval. Mas a irreverência do nosso carnaval, ela começa já no século XIX. No século XIX.
as próprias fantasias dos anos de 1856, 50, já eram, por exemplo, o primeiro grupo de maracatu que vem à rua imitando a corte do rei do Congo, já é um grupo de estudantes que sai daqui imitando os pretos. O próprio clube de alegorias era clube de alegorias e críticas. Na realidade, eles tinham por finalidade fazer a crítica dos costumes. E o próprio carnaval, a partir do cancioneiro, por exemplo, dos irmãos Valença, que tinha sempre uma segunda intenção nos seus frevos canções, já tinha a pitada da maledicência. Uhum. E com os blocos anárquicos, surgiu o Siri na Lata, Siri Nós Sofre, mas Nós Goza, e surgiu também nem sempre Lili Toca Flauta. Lili Toca Flauta, geralmente agremiações sem estrutura, ela só aparece no dia, não tem sede, não tem estandarte, aparece só no dia, e então essas agremiações têm por finalidade aquela chamada divertir o carnaval. E sempre vem e arrebanha uma grande multidão. Mas multidão essa que falta uma estrutura. Por exemplo, já o Bloco da Saudade cria não um bloco anárquico, mas cria um clube, um clube nos moldes do Carnaval do Recife, que é o Escuta Levino. O Escuta Levino hoje é o mais importante clube de frevo do Recife. Ele sai na quinta-feira antes do Carnaval, ele não sai no Carnaval. Ele sai da Praça Marcial Pinheiro às 8 horas da noite. Na quinta-feira antes do Carnaval, é o clube que traz a maior quantidade de músicos, é o clube que só toca frevos de Levino Ferreira, de Zumba, de Zé Menezes, Severino Araújo, os frevos antológicos. Há uma escolha toda cuidadosa para esse repertório. Ele sai da Praça Marcial Pinheiro e vai em Borbotão, em pleno frevedouro, chega até a Praça do Arsenal. Quero falar com você agora sobre o Carnaval multicultural. Eu li aqui alguma coisa do livro e percebi que você é um crítico bastante ácido em relação ao que se chama Carnaval multicultural. Você fala da saída do Carnaval participação para o Carnaval multicultural. O que é, no seu entendimento, que desabona aí esse Carnaval multicultural? O Carnaval multicultural praticamente mudou todo o panorama carnavalesco do Recife e infectou o Carnaval, trazendo o vírus de até se desaprender a brincar o Carnaval. Porque o que era participação, o que era você acompanhar uma agremiação como a Banadores do Arruda, como você aprender a acompanhar uma agremiação como o Clube das Paz, passou a ser um grande palco. Então, tudo acontece naquele palco. E por conta do multicultural, trouxe o mundo todo do Brasil para apresentar-se aqui no nosso Carnaval. Nós já tínhamos uma caixa de fósforo cheia de palitos. Aí resolveram botar mais 380 palitos dessa caixa de fósforo. E os palitinhos antigos sumiram. Porque você vê hoje, porque o próprio maestro Duda, que
que é uma das melhores orquestras de ritmos carnavalescos nossos, não vai ter espaço para se apresentar no palco do Marco Zero. Então, o que transformou o carnaval, em vez do folião participar da festa, de ele entrar na onda, entrar no passo, ele fica na fila do gargarejo, vendo esse ou aquela, até a própria orquestra de Spock, fica todo mundo olhando. Você não acha que as duas coisas estão aí compatibilizadas? Esse folião, digamos, espectador e o brincante, que o carnaval não oferece essas duas possibilidades? Não, a minha teoria é a teoria da física. Duas coisas não ocupam o mesmo lugar no espaço. É simples. Mas aí você está, de qualquer forma, imaginando o carnaval muito centralizado nesses polos. Exatamente. E no entorno, Você chega no dia de carnaval do Recife, a Rua Nova está às escuras, servindo de depósito de lixo. Os garis todinho arrastam o lixo da cidade e põem na Rua Nova. A Ponte da Boa Vista está às escuras. A Rua da Imperatriz está às escuras. A pracinha do Diário é um lixo só. Então, o que acontece? Se centraliza no bairro do Recife. Agora lá tem reggae, tem funk. O próprio palco do Marco Zero traz gente que não é de carnaval, cantando música de meio de ano, e aquela multidão pululante que ficavam efervescente, vira somente espectadora. Aí você traz daquilo dali e vai para um clube carnaval, um clube social. O povo deixou de pular, de dançar, de fazer aquela coreografia contrária aos ponteiros do relógio, para parar e ficar na frente do palco ouvindo determinada artista cantar. Você, inclusive, chega a estabelecer aqui uma relação entre esse carnaval espetáculo, esse carnaval de palco e o fim dos bailes carnavalescos nos clubes. Qual a relação direta? Porque depois do carnaval com essas atrações, as pessoas, ou a grande multidão, quer assistir Dona Maria Gadot, quer assistir Geraldinho Lins, quer assistir Lenine, os conjuntos Skank, toda essa metaleira quer vir assistir esses shows que só acontecem pelo carnaval. Ele podia muito bem ser distribuído o ano todo. Então, até Olinda está esvaziada. Depois de 5 horas da tarde, depois de 6, 7 horas da noite, Olinda, aqueles foliões de Olinda descem para o Recife para ver esses grandes espetáculos que eles gostariam de ver no meio do ano, mas que só acontece no carnaval. Você acha que o carnaval do Recife precisa ser repensado? Não, o carnaval do Recife é simplesmente a frase que eu usei. Nada de novo, tudo de novo. É só voltar ao que era. Por exemplo, as nossas freviocas, uma frevioca que eu criei em 1980, que era uma orquestra volante, que a finalidade dela era animar o centro, porque à medida que você está na Praça do Diário, às vezes a Praça do Diário não chegou a agremiação, não tem nada. Aí você liga para a frevioca e disse, vem para cá porque aqui está fraco. Aí a frevioca vem e chega na Praça do Diário e anima. A gente está ali com a foto da frevioca e uma multidão em volta. Pronto, exatamente. Aí anima e com isso aí você controlava a frevioca através de um rádio de frequência modulada. Você botava a frevioca aonde existia, onde a animação estava menor. Pegaram as freviocas, jogam para redutos políticos das chamadas comunidades. A frevioca chega lá para tocar para
Eu assisti uma Frevioca uma vez se apresentando na frente do Clube das Partes para 18 pessoas. Eu tive a pachorra de cão de contar quantos estavam dançando. Tinham somente 18 pessoas. Então, com isso aí, o Carnaval do Recife falta música. E essa coisa que está aparecendo de camarotes na rua? É mais um sentido que o Carnaval mudou, que o Carnaval deixou de ser participação para ser um Carnaval espetáculo. Hoje, antigamente se fazia fantasia, fazia fantasias para ir ao galo. 50, 60, 80 de uma rua só se fantasiava, ia todo mundo fantasiado às 7 horas da manhã. Estava no bairro de São, na Praça do Pirulito, para acompanhar o galo. O galo saía com 2 orquestras. Depois, com a presença dos trios elétricos, aí aquela multidão que acompanhava o galo, aquela multidão de classe média que fantasiava com gosto para acompanhar o galo, hoje subiu nos camarotes. Ficaram lá naqueles metros quadrados só de passinho. Só de passinho e a mão no ar. A mão no ar e a cerveja entrando. Não se dança mais no Carnaval? Não se brinca mais, é isso? Não, o passo. E outra coisa, até a multidão do frevo está modificada. Aquela multidão fazendo passo, hoje, quando começa um frevo, aí começam os passistas demonstrando suas habilidades e se formam rodas para apreciar aquele passista. Esse fenômeno do galo da madrugada, como é que você... O galo da madrugada surge para preencher o sábado. O sábado era um dia morto no Carnaval, era um dia só para mela-mela. Então, ele cria, o galo aparece em 1978. E com isso aí vai, ano a ano, crescendo, vai não crescendo, mas a partir de 1983, o galo se transforma num clube de alegoria. E esse clube de alegoria vem os interesses econômicos de injetar dentro do cortejo os chamados trio elétricos. Cada trio elétrico daquele paga uma determinada quantia, que não é barata, para apresentar os seus produtos. Aí lá vem Chico César, de lá do bairro de São José até a Guararapes, cantando Mamãe África, e não sai disso. Mamãe África, Mamãe África, Mamãe África, é a minha mãe solteira. Pronto, com uma música só, ele faz o desfile sozinho. Vem um Saia Rodada, vem outros que... morreu. As orquestras desapareceram. Uma orquestra de Zé Menezes, uma orquestra de Duda, uma orquestra do Guedes Peixoto, que eram as orquestras que animavam o galo da madrugada. A gente tem pouquinho tempo, está bem perto de terminar o programa. Você acha que outras cidades brasileiras estão tentando fazer um carnaval que nós já tivemos? Exatamente. Inspiradas no carnaval que nós já tivemos e que era um carnaval convidativo? O Recife faz questão de estar na rabeira de todo o Brasil. Enquanto nós abominamos o carnaval de rua, resolvemos fazer esse carnaval de camarote, carnaval de palco, carnaval espetáculo, trazendo artistas que não têm espaço no Sul e vêm ganhar o dinheiro dele aqui no Recife, que tem seus cachês pagos regiamente logo no dia da apresentação, e os nossos artistas passam 6 meses para receber. Está aí São Paulo com mais de 440 blocos de rua. O Rio de Janeiro hoje tem o maior bloco de rua do Brasil. Não vão dizer mais que é o Galo da Madrugada, nós perdemos o espaço.
hoje o maior cordão da Bola Preta. Bom carnaval para você. Para todos nós. Sucesso aí com o livro. Deixa eu mostrar aqui o livro mais uma vez, antes da gente terminar. Temos esse aqui, temos ele ali, pronto. Só dizendo que o livro está à disposição dos interessados na Livraria Jaqueira, na Livraria da Praça de Casa Forte e na Livraria Imperatriz, além das livrarias da Companhia Editora de Pernambuco, CEP. É uma publicação da CEP, não é? É uma publicação da Companhia Editora de Pernambuco. Muito obrigada mais uma vez. Bom carnaval para você e até um próximo encontro. Que seja breve. É isso aí. Vamos começar de novo, meu povo. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, muito obrigada pela companhia nessa sexta-feira de carnaval. Bom carnaval para todo mundo e até o próximo encontro.